Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Heavenly Father, bless us now. At the cross of Christ we bow. Take our guilt and grief away. Hear and heal us, now we pray. Now, Lord, this very hour, send thy grace and show thy power, while we rest upon thy word. Come and bless us now, mercy now, O Lord, we plead. In this hour of utter need, turn us not away unblessed. Calm our anguish into rest. O thou loving, blessed one, rising o'er us like the sun, light and life art thou within, Savior thou from every sin. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Amen. Foi a mão do Senhor que fez o céu, fez as montanhas, fez o mar, fez as estrelas, fez o sol, fez os pássaros a cantar. Foi a mão do Senhor que fez você, Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que fez o amor, fez a música, fez amor. É a mão de Deus que faz você caminhar pelo bom caminho. Sua mão também nos faz vencer
do seu poder. Foi a mão de Deus que fez você. Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. É a mão do Senhor que nos sustém, Ele nos dá a vida. Sua mão nos protege ao lutar, nos apoia no caminhar. Foi a mão do Senhor que deu Jesus para salvar a vida. Sua mão tem as marcas do perdão, tem as marcas da salvação. É a mão de Deus que faz você caminhar pelo bom caminho. Sua mão também nos faz vencer pela força do seu poder. Foi a mão de Deus que fez você. Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Foi a mão de Deus que fez você. Ele criou a vida. Foi a mão do Senhor que se entregou para salvar a vida. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Será de manhã, no começo do dia, será quando a luz seu fulgor irradia, que Cristo há de vir com os anjos da glória, receber deste mundo os seus. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá, com os anjos da glória, mas o dia não sei. Ide as nações e depressa nos sai, breve Jesus voltará. Pratos alegres as nuvens cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Ó graça sem fim, quando a morte vencida em Cristo Jesus, revesti-nos de vida e formos então habitar lá na glória, nesse lar que Jesus preparou. Oh, Jesus
mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, bem mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz, minha vida darei ao Senhor.
Boa tarde a todos os que estão acompanhando o programa Palavra e Música. Nós estamos novamente aqui da TV Sinec para compartilhar mais uma vez a Palavra de Deus com vocês. Já ouvimos belos cânticos onde Deus nos falou através da música, agora Deus vai nos falar através da sua palavra. E hoje nós escolhemos como tema uma das mensagens mais especiais a qual Jesus apresentou quando esteve aqui neste mundo. De todos os grandes sermões que Jesus apresentou, o mais conhecido deles é, sem dúvida, o chamado Sermão da Montanha, ou o Sermão das Bem-aventuranças, como dizem outros, e é o mesmo sermão. Ali, Jesus gostava de pregar a muitas multidões. A montanha a qual se referem é o Monte das Oliveiras. Ali na encosta da montanha, Jesus gostava de ensinar. E era um local muito apropriado, porque dali a acústica era muito boa para as pessoas que ficavam ali na descida da montanha, assentados na grama, e desta maneira eles poderiam ouvir a voz do Mestre. E Jesus ali então proferia verdades eternas. E claro, eles estavam atentos a ouvir a voz de Jesus. Em Mateus, no capítulo 5, é registrado para nós este sermão. E muitos estavam ali esperando que Jesus proclamasse as leis do reino que ele tinha vindo para fundar. Muitos aguardavam um reino temporal, ou seja, que seria algo ali naquele momento. Mas naquela época, o reino que Jesus veio estabelecer era o reino da graça. Ou seja, era conquistar o coração humano. Jesus mesmo disse para a samaritana, quando ele se encontrou com ela, ali no tanque de Jacó, ele disse para ela que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não era simplesmente num templo, como ela mencionou ali no templo de Gerizim, ou em Jerusalém, mas a ideia é que Deus reinasse no seu coração. Então Jesus veio estabelecer o reino da graça. E no capítulo 5 aqui do Evangelho de Mateus, Deus então mostra para nós qual é as diretrizes do seu reino. E nessa tarde eu quero compartilhar com vocês esta mensagem tão especial, a qual Jesus, ele proferiu ali na montanha. Se você estiver com uma Bíblia aí e quiser acompanhar com a gente, Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, nós vamos bem-aventurança por bem-aventurança, assim a gente vai meditar um pouco neste tema de tão grande importância. Vamos ler juntos? A partir do verso 1 eu leio o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus profere a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito. Algumas outras traduções dizem pobre de espírito. E algumas pessoas, quando ouvem falar de pobre de espírito, elas entendem isso como algo negativo, algo ruim. Mas percebam que Jesus está dizendo aqui que é bem-aventurado. Ou seja, a expressão bem-aventurado significa feliz. É feliz aquele que é pobre de espírito ou humilde de espírito. Mas, como assim? O que quer dizer isso? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: que nós não temos em nós mesmos a espiritualidade, ou seja, a natureza espiritual que o céu dá para nós. Lembre-se, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus, num encontro com Nicodemos, disse para ele que ele precisava nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E ao ele se referir
acerca do novo nascimento, ele diz que é necessário que a pessoa ela nasça do Espírito Santo. Porque todo aquele que é nascido da carne é carne, e aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, a pessoa precisa nascer de novo, ter uma nova natureza do alto, porque aqueles que são nascidos da carne, que somos todos nós, temos uma propensão nata ao pecado. E Deus precisa implantar em nós uma nova natureza para que desta forma nós apresentemos resistência ao pecado e somos capacitados daí então a obedecer às leis de Deus. Então Jesus, ele disse aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito. Por quê? Porque eles reconhecem que não têm espiritualidade em si mesmos. Eles vão buscar numa fonte externa, numa fonte que é Deus. Eles vão pedir para Deus este Espírito, esta nova natureza. Isso é tão importante para nós, porque sem Deus nós não conseguimos caminhar no caminho estreito, andar em obediência. Nós precisamos disso. Deus, Ele quer fazer isso por você. Por isso Jesus disse aqui que são felizes aqueles que caminham desta maneira. Então, se você se considera alguém que é humilde de espírito e que precisa da espiritualidade que vem de Deus, uma coisa vai acontecer com você. No verso 3... ou melhor, no verso 4, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Preste atenção aqui numa coisa. Bem-aventurados os que choram, felizes os que choram. Não é estranho? À primeira vista parece estranho, porque como pode ser feliz alguém que chora? A felicidade é contrária ao choro. É verdade que algumas pessoas choram de alegria, choram de felicidade, mas esse choro aqui não é necessariamente um choro de felicidade, mas é um choro que traz felicidade. Por quê? O que Jesus está se referindo aqui é o seguinte: é a tristeza pelo pecado. Quando uma pessoa é humilde de espírito e reconhece que precisa dessa espiritualidade do alto, ela passa a enxergar os seus pecados. Ela passa a ver a sua diferença entre ela e Deus, que Deus é muito maior, enxerga a pureza de Deus. E aí então a pessoa ela começa a se arrepender dos seus pecados. E Deus, Ele perdoa os pecados daqueles que confessam diante dEle as suas faltas. Lá em Provérbios, Salomão, se referindo àqueles que confessam os seus pecados, ele disse o seguinte: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E isso é muito bom ouvir, porque nós sabemos que todos aqueles que confessam os seus pecados, não é talvez, ou quem sabe, um acaso, mas Deus irá perdoar, Ele alcançará a misericórdia da parte de Deus. Então, na verdade, a questão não está com Deus, está com o ser humano em resposta ao convite divino. Se nós nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados, nos entristecermos pelas coisas erradas que nós fizemos, aí então Deus nos dará o seu perdão, Ele vai purificar o nosso coração e nos capacitar a andar na lei de Deus. Deseja você receber este perdão de Deus? Deseja você receber uma vida nova, um coração novo, nascer do Espírito? Essas coisas, essas bênçãos, Deus quer dar a todo ser humano. Lembre-se que o mais difícil Ele já fez, porque Ele veio a este mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu como um sacrifício substitutivo ao pecador.
Lembrando que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se Jesus se entregou por nós, você pode ter a vida eterna, você pode nascer de novo e ter esperança de viver a eternidade ao lado de Cristo no céu. Portanto, entregue a sua vida a Ele para que você possa desfrutar desta felicidade do perdão. Nesse sentido, são felizes aqueles que choram, são felizes aqueles que se arrependem do seu pecado, porque logo em seguida eles serão consolados por Deus e eles receberão paz de espírito. Não mais uma consciência culpada, não mais uma vida triste longe de Deus. Vamos então à bem-aventurança seguinte, porque aqueles que são humildes de espírito e aqueles que choram pelos seus pecados, aqui a Bíblia diz no verso 5 que também são bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esta mansidão aqui, a qual Jesus se refere, é uma mansidão de permitir Deus modelar o seu coração, modelar a sua vida. Quando nós vamos à Bíblia ver em que trechos Jesus fala sobre mansidão, para termos uma ideia daquilo que ele quer dizer, nós vamos encontrar lá Jesus dizendo assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E logo em seguida ele diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Manso e humilde de coração. Jesus, todos os dias de madrugada, ele saía para orar. Ali ele se entregava nas mãos do Pai. Ele dizia que não fazia nada por si mesmo, mas aquilo que o Pai o ordenava. Ele tratava dos assuntos do Pai. Dessa maneira, a mansidão dele fazia com que ele pudesse ser usado como um instrumento nas mãos do Pai. Da mesma maneira, quando Deus nos convida a ir ter com Ele, Ele pede a nossa mansidão para que possamos confiar no trabalho que Ele está fazendo em nosso coração. Lembrando que ali, quando Jesus fala de nós irmos até Ele para recebermos descanso, Ele está dizendo também para nós tomarmos o seu jugo, porque o fardo dele é leve. O jugo é uma canga, um instrumento de trabalho que se coloca ali no lombo do animal para ele puxar o arado ou alguma outra, uma carroça, alguma outra coisa que é necessário para fazer ali no trabalho. E esse instrumento de trabalho, ele precisa ser colocado num animal que seja manso, que permita ser utilizado ali no trabalho. E é interessante que Jesus nos chama para o descanso, e ao chamar-nos para o descanso, Ele nos coloca no trabalho. Seria também contraditório, não seria? Descansar trabalhando parece contraditório, mas não é, porque a Bíblia diz que o fardo que Deus nos dá para carregar é leve, e dessa maneira é Ele quem está nos ajudando. E sabe, perceba uma coisa, que quando a gente trabalha para Deus, o próprio trabalho é uma forma de Deus nos salvar. As pessoas mais abençoadas não são aquelas que recebem o trabalho, mas aquelas que estão envolvidas com o trabalho, aquelas que levam a bênção. Claro que todos são abençoados, tanto o que recebe quanto o que leva, mas a bênção maior é para aquele que está abençoando, porque cada vez mais ele vai receber bênçãos de Deus para compartilhar isso. E quando ele se permite ser usado por Deus, Deus vai modelando o seu coração. Lembrando que a obra que Deus está fazendo em nós é nos transformar novamente à imagem e semelhança do Pai. E lembrando também que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que Deus é amor. Então, quando Deus nos põe no seu trabalho, o desejo dele, o propósito de Deus é que a gente também desenvolva
o amor. E cumpra a lei de Deus. A base da lei de Deus é o amor. Jesus resumiu a lei da seguinte maneira: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando nós estamos trabalhando para Deus, amando ao próximo, fazendo bem para as outras pessoas, nós estamos cumprindo a lei de Deus. E até tem algumas pessoas que acham que ao Jesus ter proferido essas palavras, ao ter resumido a lei em duas partes, acham que Jesus estava ali abolindo a lei, sendo que ele mesmo disse que ele não veio para abolir, mas para cumprir. Os 4 primeiros mandamentos falam de amor a Deus. Não ter outros deuses diante de mim, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão e lembrar do sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que neles há. E os 6 últimos mandamentos falam de amor ao próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar as coisas do próximo, não dizer falso testemunho contra o próximo. E todas essas coisas têm como base uma palavrinha: amor. Isso é aquilo que define Deus. Esse é o caráter de Deus. E manso é aquele que permite Deus modelar o seu coração. Ele comunica o seu amor para o coração humano, para que ele também ame as outras pessoas. E desta maneira, nós vamos estar sendo preparados para morar no reino de Deus. Era justamente o que Jesus estava fazendo ali, pregando as leis do reino. Era o reino da graça. Primeiro, antes de você poder entrar no reino da glória de Deus, você precisa viver o reino da graça no seu coração. Jesus precisa reinar aí dentro. E Ele está fazendo esse trabalho. E se você permitir, for manso e permitir que Ele faça este trabalho, Ele vai completar a obra que Ele começou até o dia de Cristo Jesus. Essas palavras são de Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, o verso 6. Mas vamos seguir aqui então, no verso 6 agora, porque Jesus segue dizendo o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Uma pessoa que ela reconhece que não tem espiritualidade em si mesma e precisa buscar em Deus, que chora pelos seus pecados, que é mansa, permitindo que Deus modele o seu viver, ela também vai ter fome e sede de justiça. Ela vai sempre, cada vez mais, buscar a justiça em Cristo Jesus. Porque, entenda uma coisa, nós não somos justos por nós mesmos. A verdade é que a justiça seria tirar a vida de todos os pecadores. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram. Então a justiça seria justamente condenar todos os pecadores à morte, ou seja, todos nós. Mas aqueles que têm fome e sede de justiça, eles vão buscar essa justiça em Jesus. Porque Jesus, ele pode nos comunicar ou imputar justiça? Porque ele praticou a justiça da lei na cruz. Se o pecado requer morte, ele morreu na cruz em nosso lugar. Isaías capítulo 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, eles são justificados pela fé. E aí então, ele diz o seguinte lá em Romanos 8, aqueles que estão em Cristo, para estes não há mais condenação. Eles não são condenados diante do céu, porque quando Jesus olha para eles, Jesus não está vendo os seus pecados. Jesus, na verdade, está olhando a obediência do seu Filho, que é comunicada a eles. Também não podemos entender isso simplesmente
Jesus tendo morrido na cruz, para desta maneira, a partir de então, a gente viver uma vida de pecado, de desobediência, estarmos desobrigados de guardar a lei. Veja que o apóstolo Paulo nunca disse isso. O apóstolo Paulo diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Ele responde: de maneira nenhuma, antes a confirmamos. A nossa fé em Jesus nos perdoa dos nossos pecados e faz com que a gente ande em novidade de vida. A carne deve morrer. E aí, a partir de então, nós vamos andar no Espírito. E lá em Gálatas, o apóstolo Paulo fala quais são os frutos do Espírito: amor, bondade, benignidade, mansidão, longanimidade. São frutos do Espírito. Se alguém não está praticando as obras de Deus, ele não está em Deus. Ele não foi justificado pela fé. E a vida dele se torna um engano. Preste atenção nisso, porque muitos por aí pegam a Bíblia e eles falam do púlpito que Deus aboliu a sua lei. Deus não aboliu a sua lei. Muito pelo contrário, Ele tornou possível que a gente aguardasse. Desta maneira, são felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles vão procurar isso em Jesus. Eles vão andar como Jesus andou. Jesus quer perdoar os seus pecados. Jesus também quer te capacitar a andar na lei de Deus, em seus mandamentos. Vamos aqui ao verso seguinte, que é o verso 7, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Da mesma maneira que nós encontramos misericórdia em Jesus, nós vamos oferecer esta misericórdia também para as pessoas. Nós vamos levar a graça de Jesus ao coração das pessoas. Nós vamos estar abertos a ser pacientes e perdoadores, porque da mesma maneira que nós vimos que somos pecadores e que lutamos contra as nossas faltas, nós vamos entender que Deus, Ele também deseja que a gente perdoe o nosso próximo. E essa é a dívida daqueles que foram perdoados, é perdoar também o seu semelhante. Verso 8 diz o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração. Como é que a gente pode ser limpo de coração se nós somos pecadores por natureza? Deixa eu falar uma coisa para você. Nas suas próprias forças, você não consegue. Isto é impossível. Mas no poder de Deus, você consegue. Quando Deus te capacita, a Bíblia diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode ser limpo de coração no poder de Deus. Quando você se entrega a Ele, desta maneira, Ele vai te purificar e Ele vai te capacitar a andar em seus mandamentos, em sua luz. Eles verão a Deus. Os limpos de coração vão poder contemplar a face de Deus. Que bom será, não é? Nós vamos poder estar ali no céu e conhecer o nosso Criador, aquele que fez todas as coisas para nós e que fez todo o universo. Nos dará todas as coisas, porque aqueles que aceitam Jesus se tornam herdeiros de todas as coisas. Não é bom isso? Não deseja você ser limpo de coração? Peça a Deus, peça a Ele para você ser limpo e puro de coração. Vamos seguir adiante, vamos ler mais um verso. Verso 9 diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores. Quem são os pacificadores? À primeira vista, nós podemos entender isso como alguém que leva paz entre as pessoas, ou seja, está reconciliando uma pessoa com outra. Mas esses pacificadores aqui, eles têm algo mais profundo nessa mensagem de Jesus. A mãe de todas as guerras é o grande conflito entre Cristo e Satanás. Satanás se rebelou contra Deus lá no céu.
E Apocalipse capítulo 12 diz que ele foi expulso do céu, juntamente com os seus anjos. E o Apocalipse diz, ai da terra, porque ele desceu sobre vós. Aqui neste mundo, Satanás, ele entrou com as suas artimanhas, com os seus enganos, ali no Éden, quando ele enganou Eva. E desta maneira, o pecado passou a todos os homens. Satanás anda por aí semeando a discórdia, mas a maior discórdia que ele semeia é entre o ser humano e Deus. Aqueles que estão reconciliados com Deus, aqueles que reconhecem que precisam da espiritualidade que vem de Deus, aqueles que pedem perdão pelos seus pecados, aqueles que choram pelos seus pecados, aqueles que têm fome e sede de justiça, são misericordiosos, eles também eles estão reconciliados com Deus, estão em paz com Deus, e eles também vão levar paz para os seus semelhantes. Eles vão levar os seus semelhantes a se reconciliarem com Deus. Eles vão falar de Jesus para outras pessoas. E desta maneira eles serão pacificadores. Eles estarão pacificando pecadores com Deus. Você se torna um instrumento nas mãos de Deus. E felizes são aqueles que fazem isso. Felizes são aqueles que estão levando ao mundo a paz. Quer você ser um pacificador nas mãos de Deus? Ele quer fazer isso na sua vida. Portanto, entregue a sua vida a Ele e deixe Ele tornar você um instrumento de paz neste mundo. Um mundo onde há tanta guerra, não é verdade? Um mundo onde há tanta violência, dor, sofrimento por causa desta rebelião de Satanás, seus anjos e os servos deles contra Deus. Não é? O bom mesmo é estar ao lado de Deus e se tornar um pacificador. Seguindo aqui no verso 10, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você anda ao lado de Deus, não quer dizer que você andará aqui sem obstáculo nenhum e sem dificuldade alguma. Porque quando nós andamos ao lado de Deus, nós mudamos de exército. Nós saímos das garras de Satanás e passamos a estar ao lado de Deus. Desta maneira, claro, nós vamos atrair a ira de Satanás sobre nós. E ele vai nos perseguir. Ele vai colocar dor, sofrimento ao nosso redor. Mas Jesus diz assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, no mundo vocês terem aflições, mas confie em mim. Confie em mim, porque no final a vitória será entregue a vocês. Daniel, ao falar sobre a perseguição ali do poder do chifre pequeno, lá nas profecias, ele diz que no final o reino será entregue aos santos do Altíssimo. Dessa maneira nós não temos que temer a perseguição que Satanás inflige sobre nós, a hostilidade dele para conosco, porque este também é o maior sinal de que nós estamos andando na lei de Deus. É quando ele se enfurece conosco e é quando ele nos persegue. Todos aqueles que quiserem andar com Deus, eles vão padecer perseguição. Mas não recue por conta desta perseguição. Melhor é estar com Deus. Nós teremos um final feliz. Já Satanás e seus anjos e também os seus servos não terão um final feliz. Mas o que os aguarda é o lago de fogo. E vamos seguir aqui
No verso 11 diz: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vejam, aqui Jesus diz para nós que são bem-aventurados os que são perseguidos, mas como nós podemos ser felizes se nós estamos sendo perseguidos? Nós vamos no final da história receber um galardão. Nós vamos no final da história receber um prêmio por ter andado nos caminhos de Deus. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, de maneira com que a própria perseguição faça com que o nosso caráter seja provado, seja refinado no fogo, e desta maneira aí então se tire somente a escória do ouro, e o ouro fique puro, e ouro puro ele reluz. Deus quer tornar o seu caráter puro, porque Ele quer colocar você num lugar onde não haverá pecado, num lugar onde não haverá mais nenhuma maldição deste mundo. E se você quer ir para lá, você tem que se submeter a este momento de prova aqui neste mundo. Isso será passageiro, mas a vida lá no céu, não, ela será eterna. Portanto, confie em Deus. Hoje é um dia de decisão. Hoje é um dia de você fazer a entrega do seu coração nas mãos de Jesus. Aceita você fazer essa entrega esta tarde nas mãos de Jesus? Aceita você ter uma vida completamente entregue nas mãos de Deus? Esse é o desejo de Deus para você. Neste momento, nós teremos uma canção. Nós vamos ter uma canção agora. Enquanto nós estivermos ouvindo esta canção, reflita no desejo de Deus de te salvar. Entregue a sua vida a Ele. Vamos ouvir? Graças a Deus
Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos pelos momentos que estivemos aqui no programa Palavra e Música, ouvindo a sua voz. Nós te agradecemos porque essa palavra falou conosco, nos instruiu, nos encheu o coração. Peço que abençoe cada telespectador do programa Palavra e Música. Eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Hoje, o programa Palavra e Música fica por aqui. Mas na próxima quinta-feira, à 13h, nós estaremos novamente juntos com o nosso programa. Que Deus te abençoe e até a próxima semana. Olá!